16ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 14 de março de 2024. Já fizemos aqui a verificação de quórum. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira, também sessão Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença da colega advogada, doutora Mariana, que sustentará oralmente suas razões recursais. Agradeço a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara no dia de hoje. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito, como sempre, aos advogados, aos colegas juízes, brevidade, objetividade, sempre na medida do possível. Atendendo aqui a ordem de sustentação oral, vamos iniciar pelo auto de infração 5011373, Elces Equipamentos Eletrônicos Limitada, relatoria Dr. João Marcelo, traz de um recurso ordinário que haverá sustentação oral pela doutora Mariana, que se encontra presente. Então, passo aqui a palavra ao relator, para que possa contextualizar, fazer a leitura do relatório. Fique à vontade, doutor Marcelo. Já até liberei aí para lançar. Tá sem áudio, Marcelo. Doutor Ita, acho que esse processo, nesse contribuinte, esse é outro aí no mesmo contribuinte que foi pautado na semana passada. Não, esse. Não é. Não. Espera um pouquinho. O outro tem um processo meu que foi igual ao da semana passada, se eu não me engano. Que foi relatoria sua, mas nessa semana é um de relatoria minha. O seu voto está disponibilizado. Inclusive está disponibilizado mesmo. Tá. Então eu que fiz confusão aqui na hora de fazer o meu registro aqui. Deixa eu já... o AIN 4.150.660. Não, 50.11.373. Tá. Certo. Desculpa. Imagina, o processo, inclusive, realmente está lançado o voto, você consegue já... Sim. Só o registro que não tem. Uhum. Então, tá. Vamos ver se vai. Bom, vou passar a leitura do relatório, Trata-se de recurso ordinário, as folhas tais, interposto em face de decisão de primeira instância administrativa, as folhas que julgou procedente o AIN, composto do item descrito abaixo. Infrações relativas ao pagamento do imposto. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 634.477,97, no período de janeiro de 20 a dezembro de 21, por meio de guia de recolhimentos especiais, conforme realizado no demonstrativo 1, as folhas tais, sendo que as operações nele especificadas foram escrituradas regularmente no livro fiscal próprio. Trata-se de ICMS que deveria ter sido recolhido antecipadamente nos termos do artigo 426-A, na condição de destinatário de mercadoria sujeito ao regime de subvenção tributária, das mercadorias com NCMs tais relacionadas nas portarias CAT 85 de 2016 e CAT 10 de 2020. Ambas referentes à portaria CAT 68 de 2019. Comprova as infrações, as notificações e o
correspondente ao atendimento pelo contribuinte às folhas. Os seus livros registros fiscais e documento de entrada, a transcrição dos campos das DANFs relacionadas no demonstrativo 1 e demais documentos juntados, elencados no índice às folhas tais. Infringência foi no artigo 426A do RICMES, e a multa foi capitulada no artigo 86, inciso 1, a linha E da lei do ICMS. Em sua decisão, após afastar as preliminares de nulidade, a DTJ entendeu pela procedência do AIM, sustentando quanto ao mérito que a autuada não satisfaz as condições previstas na legislação para aplicação do disposto no artigo 264, 3 e 4 do RICMES, sendo, portanto, devido ao recolhimento de ICMS na forma do artigo 426A do mesmo diploma. Em virtude da decisão acima, a empresa autuada interpôs o recurso ordinário às folhas, apresentando as seguintes alegações: que o lançamento de ofício desconsiderou que o ICMS antecipado cobrado na entrada foi devidamente pago na saída, não havendo prejuízo ao erário, que tal procedimento configuraria locupletamento ilícito do Estado. Que há erro na capitulação da infração, tendo em vista que não haveria falta de recolhimento de ICMS, já que esse teria sido devidamente recolhido na saída das mercadorias. 3. Que houve a desconsideração do saldo credor existente na escrita fiscal do contribuinte, tendo a autoridade fiscal deixado de provar a existência de débito na medida em que a sistemática da não cumulatividade pressupõe o confronto de créditos e débitos previamente ao lançamento, de modo que seria necessário fazer nova apuração do imposto no período do fato gerador, considerando a existência de saldo credor. Que o lançamento seria improcedente em razão da aplicação dos incisos 2 e 4 do artigo 264 do RICMES, que desobrigariam a autuada ao recolhimento antecipado por ser preponderantemente atacadista e industrializadora das mesmas mercadorias. Sustentou ainda que a Cefaz já teria chancelado as operações idênticas, pois, segundo a recorrente, teria sido alvo de várias fiscalizações e nunca teria sido questionada das operações autuadas, devendo ser aplicado o disposto no artigo 100 do CTN, segundo o qual a observância de práticas reiteradas pela autoridade administrativa excluiria a imposição de penalidade, cobrança de juro de mora e atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. E, por fim, que não seria possível a inclusão de juros na base de cálculo da multa. A recorrente protestou por sustentação oral, fez o requerimento da reconhecimento da nulidade, né, do lançamento e provimento do seu apelo para julgar improcedente o AIM. A seu turno, a representação fiscal apresentou contra-razões nas folhas, né? Então, não havendo outros requerimentos, senhor presidente, devolvo a palavra para a patrona. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Doutora Mariana, bom dia. Palavra da doutora. Bom dia, obrigada. Eu queria só compartilhar minha tela. Vamos ver se eu consigo aqui. Vou compartilhar aqui mesmo. Bom dia a todos. Nobre presidente, ilustre relator, nobres julgadores. Conforme relatado, esse auto de infração ele trata da cobrança do ICMS antecipado, porque o nobre fiscal ele entendeu que a recorrente violou o artigo 426 do regulamento do ICMS, uma vez que ela deveria ter recolhido antecipadamente esse imposto devido pela própria operação de saída da mercadoria, e o imposto das operações subsequentes na condição de sujeito passivo por substituição. Com dificuldade aqui. Então, o fiscal ele entendeu pela inaplicabilidade do artigo 426
pela inaplicabilidade do artigo 264, incisos 3 e 4 do regulamento do ICMS, que expressamente dispõe que não há o que se falar em recolhimento do ICMS antecipado nos casos em que a mercadoria é destinada ou a outro estabelecimento do mesmo titular, desde que não varejista, ou outro estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva por substituição em relação à mesma mercadoria ou a outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição. Então, no entendimento do nobre fiscal, a recorrente ela deveria ter realizado o recolhimento antecipado do ICMS por supostamente ser empresa varejista. Mas, além disso, o fiscal ele desconsiderou que a recorrente ela realiza processos de industrialização dos mesmos itens comercializados, ou seja, mesmo NCM, previstos nas alíneas D e E do inciso 1º do artigo 4 do RICMES, os quais atrairiam também a aplicação do artigo 264, inciso 4 do RICMES. Aí a gente trouxe alguns pontos de razões de reforma aqui, mas algumas preliminares, como a nulidade do auto de infração por ter havido o recolhimento do ICMS nas saídas posteriores, e também a capitulação errônea da infringência, justamente por ter havido esse pagamento. Então, na pior das hipóteses, o que teria que ter sido lavrado em face da recorrente é uma multa por atraso no não pagamento, mas não ser cobrado o imposto principal, né? E aí, em relação ao mérito, a empresa ela entende pela improcedência da autuação fiscal, porque além dela ser industrializadora das mesmas mercadorias, ela é preponderantemente atacadista. E nesse ponto, a gente colacionou no processo um laudo contábil e também um controle de faturamento, que demonstra que 99% das atividades da recorrente são de comércio atacadista, sendo que o e-commerce representa apenas 1% nos períodos da autuação, uma média de 1%. Então, assim, claro que se fosse para beneficiar o contribuinte, o fisco desconsideraria esse 1%. Mas como é para onerar o contribuinte, o fisco está considerando que esse mero 1% já macularia as operações da recorrente a ponto dela se tornar uma empresa varejista para fins de aplicação da inaplicabilidade do artigo 264 do regulamento. Mas ainda que se desconsidere que a recorrente ela é empresa atacadista, apenas preponderantemente atacadista, é importante mencionar que a recorrente ela industrializa os mesmos produtos que ela adquire. Então, seriam esses NCM aqui, 85, 28, 71, 19, 85, 29, 10, 11, 85, 17, 62, 49, que são justamente os NCMs da autuação. Esses processos de industrialização realizados pela recorrente, eles a enquadram no disposto do 264, inciso 4 do regulamento do ICMS, que prevê que estão excluídas do regime de substituição tributária as operações com mercadorias destinadas a estabelecimento fabricante da mesma mercadoria remetida ou ainda de outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição tributária. Nesse caso em específico, o nobre fiscal, ele sequer trouxe esse ponto. Mas a gente tem uma outra autuação anterior a essa, que ela foi lavrada justamente por esse fundamento. Só que nesse ponto, ele acabou não trazendo essa argumentação de que ela não industrializa as mesmas mercadorias que ela adquire,
porque ele identificou que que houve inclusive o cancelamento desse auto de infração anterior, que na prática ele só muda os períodos, tá? Mas são as mesmas mercadorias. Houve esse cancelamento no âmbito aqui da segunda instância, sob o seguinte entendimento. Vou compartilhar aqui. Peço vênia só para ler esse trecho do voto. Conforme transcrito, o inciso 4º do artigo 264 do regulamento prevê que, salvo disposição em contrário, não se inclui na sujeição passiva por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, a saída promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto, de mercadoria destinada a outro estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva por substituição em relação àquela mesma mercadoria ou a mercadoria enquadrada na mesma modalidade. Essa dispensa da sujeição passiva por substituição tributária é bastante lógica. Afinal, se o destinatário do produto é substituto tributário em relação à mesma mercadoria ou a outra enquadrada na mesma modalidade de substituição tributária, ele, o destinatário, promoverá a retenção e o pagamento do imposto em relação ao total da saída dos produtos do território paulista. Não há, portanto, sentido segregar estoques e atribuir tratamentos fiscais diversos para as mesmas mercadorias ou mercadorias enquadradas na mesma modalidade. Além disso, quando um determinado produto adquirido, recebido, passa por um processo de industrialização pelo adquirente, resta incontestável o término do ciclo comercial daquele produto para que outro se inicie, o do produto industrializado. Daí a razão pela qual o inciso 4º do artigo 264 do regulamento dispensam a aplicação da substituição tributária. A lógica da sujeição passiva se esvai à medida que o destinatário promove nova retenção do imposto. No caso concreto, e aqui é um caso do mesmo contribuinte, mesma situação, apenas períodos diferentes, no caso concreto, quanto à alegação de que a recorrente exerce atividade de industrialização dos mesmos produtos adquiridos para revenda, veja as folhas 1424 e 1425, que ela, a recorrente, foi notificada a informar ser fabricante das mercadorias arroladas no anexo 1 ou de outra mercadoria, mas desde que essas mercadorias sejam enquadradas na mesma modalidade de substituição tributária. Em resposta, ela declara a recorrente, ela declara que ela produz os mesmos, ela fabrica e adquire os mesmos produtos. E ele diz, da resposta da recorrente resta claro que a atividade desenvolvida é a de reacondicionamento e de renovação, ambas espécies do gênero industrialização previsto no artigo 4º, inciso 1º, alíneas D e E do regulamento do ICMS. Essas atividades industriais fazem com que a recorrente se torne substituta tributária do ICMS em relação às saídas do produto que promove nesse estado, nos termos do artigo 313-Z19, inciso 1º do regulamento do ICMS, sendo que esses produtos industrializados são exatamente os considerados pelo fisco para a exigência. Nessa medida, estou de acordo com a alegação da recorrente de que a dispensa do pagamento do ICMS na entrada da mercadoria se fundamenta pelo inciso 4º do artigo 264 do regulamento. Então, embora aqui ele tenha entendido que a empresa não é empresa atacadista, apenas atacadista, ele reconheceu a aplicabilidade do inciso 4º do regulamento do ICMS, que também afastaria o recolhimento antecipado do ICMS. Então, por essa razão, a recorrente pugna pela procedência do recurso ordinário, cancelando-se integralmente a autuação. Obrigada a todos. Bom dia. Agradeço, doutora Mariana. Doutor Marcelo, à vontade. Doutora Ita, antes de passar a leitura do voto, eu só queria pedir à doutora Mariana o número TCAI que ela citou nos memoriais. Tá. Eu acho que eu colacionei os memoriais, mas eu vou ver aqui. É o 4.149.152. Terceira Câmara. Isso.
doutor Ítalo, se o doutor me permitir, eu ia pedir para voltar, para proferir o voto numa próxima sessão. Realmente eu gostaria de ver essa questão desse AIM com mais profundidade. Tá. Tá? Porque Como... acabou, eu já tinha feito esse voto e não tinha ainda dado uma olhada realmente nesse AIM. Então, gostaria de dar uma olhada. Tá bom. De fato, pelo menos a referência citada pela doutora Mariana faz sentido, porque se trata da mesma contribuinte, né? E teria sido apresentado, então, um precedente que lhe foi favorável. Nesse caso aqui, eu até olhei, na terceira Câmara Julgadora, a decisão foi unânime, no sentido de cancelar o item referente à acusação de falta de pagamento. Então, assim, na pior das hipóteses, é interessante avaliar a pertinência e concordando ou não com aquele precedente, né? Mas pelo menos o enfrentando de forma direta, né? Então, eu concordo com retornar o processo ao relator. Devolve para o relator, né, doutor João Marcelo? Melhor, né? Agradeceria, sim. Tá. E, então, doutora Mariana, em razão da sustentação oral, né, e das informações trazidas, o relator gostaria de analisar com mais profundidade esse ponto em específico, e assim que ele o fizer, ele vai pautar novamente, a doutora vai ser intimada novamente para acompanhar a leitura do voto, tá bom? Agradeço, doutora Mariana. Combinado, eu que agradeço. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia. João Marcelo, eu devolvi para o relator, tá? Então esse processo já vai estar na sua caixa novamente. Aí o senhor pode avaliar. Agradeço, doutor Ítalo. Vou mais brevemente possível. Realmente eu não havia visto esse AIM que ela comentou, né? Então, até para a gente ter uma economia processual aí, né, de um recurso e tal, então eu já vou analisar. Agradeço, viu? Obrigado. Não há outros pedidos de sustentação oral, então vamos seguir aqui pela ordem da pauta. Auto de infração 4092568, Specs Tecnologia em Alumínio Limitada, relatoria Dr. Samuel Iema, traz de um recurso de ofício sem pedido de sustentação oral. Passo então a palavra ao Dr. Samuel. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia aos colegas. Eu já estou disponibilizando o meu voto. A acusação, ela é conhecida, matéria conhecida deste tribunal, mas ela tem uma peculiaridade quanto ao procedimento que foi adotado. Então, eu faço esse destaque inicial já, que, embora os senhores possam perceber que é de crédito indevido, por documento fiscal considerado inábil, mas a gente tem uma peculiaridade aqui, eu vou destacar oportunamente. Eu passo a leitura do meu voto no parágrafo 12. Então, nós estamos diante de um recurso de ofício interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente o AIM, cuja acusação versa sobre creditamento indevido de ICMS, em virtude da escrituração de notas fiscais supostamente emitidas por uma empresa fluminense chamada PPX, que foram consideradas inábeis. Segundo o fisco, as operações destinadas a contribuintes paulistas que se encontram acobertadas por documentos fiscais supostamente emitidos por essa PPX são operações simuladas, que tiveram a finalidade de gerar créditos indevidos aos destinatários desses documentos fiscais. Ainda de acordo com o fisco, os documentos apresentados pela autuada com o objetivo de evidenciar a prática das operações não seriam suficientes para afastar o lançamento do crédito tributário consubstanciado no AIM, fora em debate. Então, teve um procedimento fiscalizatório, houve alguns questionamentos por parte do fisco paulista com relação a empresa autuada, e a empresa autuada disponibilizou, apresentou diversos documentos relacionados a essas operações. E aí o fisco concluiu que, olha, diante desses documentos, eu entendo que as operações não restaram comprovadas e lavrou o auto. Ainda de acordo com o fisco, os documentos apresentados pela autuada com o objetivo de evidenciar a prática das operações não seriam suficientes para afastar o lançamento. O julgador monocrático, ao apreciar o quadro probatório contido nos autos, concluiu pela improcedência da acusação, especialmente sob o fundamento de que, e eu faço um resumo dos argumentos
adotados pelo julgador de primeira instância. O relatório utilizado pelo fisco, esse relatório eu vou citar várias vezes, ele é bem importante porque ele sim é o fundamento que eu acho que merece o destaque quanto à questão da desconsideração, desclassificação dos documentos fiscais. O relatório utilizado pelo fisco, as folhas 683 a 705, para subsidiar a presente autuação, além de ter sido elaborado em contexto estranho ao presente caso, pois tem como alvo operações praticadas com outra destinatária paulista, Sorro e Brighton Metals Eireli, não determina a inabilidade dos documentos fiscais a que se refere o ainda debate. Eu estou comentando a decisão de primeira instância. Os documentos fiscais que indicam a autuada como destinatária foram considerados inábeis pelo autor do feito, sem que, contudo, tivesse sido adotado o procedimento previsto na legislação. E a empresa fluminense, emitente dos documentos fiscais de que tratam em discussão, não teve sua inscrição estadual cancelada suspensa. Ao contrário, figura como regular perante o fisco fluminense desde 2009. Pois bem, da análise dos autos, eu entendo que a decisão de primeira instância não merece reparos. Eu explico. O vício de fundamentação apontado pela dota representação fiscal não se encontra presente na decisão a qual, conforme pode-se verificar, a partir do trecho da decisão transcrito abaixo, o julgador não deixa dúvidas que analisou e enfrentou o conjunto probatório contido nos autos, inclusive a manifestação fiscal. Há em preliminar uma alegação pela representação fiscal de que a decisão seria nula, porque não teria enfrentado todos os documentos apresentados, né, todos os documentos contidos nos autos, e nem a manifestação fiscal. E aqui eu trago um trecho da decisão final que eu entendi que o julgador sim enfrentou, mas concluiu de forma diversa os interesses da representação fiscal. Então, como se nota, o julgador demonstra ter ponderado as alegações dos documentos apresentados por ambas as partes, tendo concluído que, embora a autuada não tenha apresentado determinadas evidências da realização das operações, a glosa imposta pelo fisco, enquadrada na hipótese de imposto destacado em documentos emitidos por contribuinte em situação irregular, não reflete a realidade dos fatos e, portanto, deve ser afastada, pois a empresa fluminense encontrava-se irregular perante a Cefaz do Estado do Rio de Janeiro. Neste ponto, há, inclusive, fotos do estabelecimento da PPX, tiradas pelo fisco paulista, que na data da visita indicam que estava em funcionamento. Então, teve um procedimento todo investigatório por parte do fisco paulista, inclusive de visita a esse estabelecimento fluminense. Pelas fotos e pela indicação informada no referido relatório, é possível verificar que, pelo menos naquele dia, aquele estabelecimento estava em funcionamento. Isso às folhas 690. Tem-se, portanto, que a decisão está fundamentada e em linha com as provas e argumentações contidas nos autos. Não se constata a omissão de enfrentamento de determinado documento ou informação, nem que a conclusão chegada pelo julgador esteja dissociada do contexto fático no presente caso. Sendo assim, deixo de acolher a alegada nulidade da decisão. Passemos ao mérito. A acusação é de crédito indevido, sob o fundamento de que os documentos fiscais que suportaram tais creditamentos foram considerados inábeis. Tal desclassificação foi realizada pelo autor do feito, a partir de um relatório fiscal elaborado com o objetivo de atestar a regularidade de operações interestaduais praticadas entre a PPX e outro contribuinte paulista, que não a autuada. Esse contribuinte paulista era a empresa Sorro e Brighton Metals. É o que se constata às folhas 687 a 705. Confira. Essa introdução desse relatório não deixa dúvidas que o que era objeto da investigação naquele momento era as operações praticadas entre a PPX e essa Sorro Brighton, que é um outro contribuinte paulista que não a autuada. Em outras palavras, a desclassificação de documentos fiscais no presente caso foi determinada pelo autor do feito e a partir de um relatório fiscal do qual as operações atribuídas à autuada não são objeto da investigação. Mas não é só. O autor do feito ainda afirma, no próprio relato da infração, que os aludidos documentos fiscais foram considerados inábeis conforme o artigo 184, inciso 3 e 10, também do RICS. E aqui eu abro aspas, né? Tendo em vista que o fisco do Estado de São Paulo constatou, com base nos relatórios fiscais elaborados,
que as operações destinadas a contribuintes paulistas e que encontram-se amparadas por documentos fiscais supostamente emitidos por PPX-RJ são operações simuladas com a finalidade de gerar créditos indevidos aos destinatários desses documentos fiscais. Esse trecho transcrito está no relato da infração. Então, percebe-se que esse relatório fiscal, considerado pelo autor do feito, subsidiou a desclassificação dos documentos e ele adota como afirmação que todas as operações destinadas a quaisquer contribuintes paulistas foram consideradas operações simuladas. Ocorre, contudo, que o único relatório fiscal contido nos autos não contém tal afirmação. Ao contrário, o aludido documento limita-se a afirmar que simuladas são as operações que tiveram como destino a empresa Sorro e Brighton Metal, Ceirelli. E aqui eu transcrevo, né, na parte, inclusive, que esse relatório ele limita o objeto e eu acho que essa parte é até, inclusive, a parte final do relatório que tem a conclusão sobre o trabalho de investigação do Fisco Paulista, e peço licenças para ler. Dessa forma, em que pesem ter sido enviados a esta assistência documentos relacionados ao recebimento de algumas das notas fiscais presentes na notificação e declaração do sócio, afirmando que os locais de embarque e desembarque das mercadorias seriam aqueles constantes nas damas. As evidências acima mencionadas trazem fortes indícios para afirmar que as operações abrangidas pela notificação fiscal deste relatório, destinadas ao contribuinte paulista Sorro, não ocorreram da forma descrita nos documentos fiscais, tratando-se de meras simulações com a provável finalidade de gerar créditos indevidos do ICMS ao destinatário paulista. Então, sempre que é feita essa afirmação, conclusão quanto à análise realizada pelo fisco, é sempre de forma individual e específica, nomeando o destinatário paulista, e não que todas as operações praticadas com destinatários paulistas eram simuladas. Inequívoco, portanto, que o referido relatório, ao concluir pela simulação das operações praticadas pela PPX, restringiu de modo individual e específico àquelas efetuadas com destino à empresa paulista Sorro, não contemplando genericamente operações destinadas a outros contribuintes paulistas. Não há, como pode ser visto da leitura do relatório, nenhuma informação dando conta que o fisco paulista teria, de forma genérica, enquadrado como simuladas operações destinadas a contribuintes paulistas, tal como as de que trata o AIM. Nesse sentido, é importante esclarecer que o citado relatório faz somente duas referências às operações destinadas ao autuado, as quais apenas relatam o volume financeiro das transações e o fato de que ela foi uma das companhias que teve sua negociação intermediada pela empresa de representação comercial Log Lopes de Oliveira e Guimarães. Mas não há, como já dito anteriormente, um enquadramento de suas operações como simuladas. Com referência a tudo isso, é que não se pode admitir que o relatório fiscal contido às folhas 687 a 775 seja adotado para fundamentar a alegada simulação no presente caso, o que, por consequência, esvazia a desclassificação dos documentos fiscais a que alude o AIM, dado que estes foram considerados inábeis justamente com base na alegação do autor do feito de que o aludido relatório fiscal teria constatado, de modo genérico, que as operações destinadas a contribuintes paulistas seriam simuladas. Reforça ainda a fragilidade da acusação o fato de que a empresa remetente PPX não teve sua inscrição estadual cancelada suspensa. Ao contrário, desde 2009 constava como regular perante o fisco fluminense. Por fim, entendo que o fato da empresa fluminense ter apurado saldo credor e não ter gerado imposto a pagar no período de 2009 a 2014, conforme apontado no relatório fiscal, não é suficiente para fundamentar e sustentar a glosa do imposto acreditado pelo autor presente. Porque há uma informação no relatório de que nesse período a empresa fluminense nunca teria gerado imposto a pagar e que isso seria um indicativo de algum problema nas operações. Não há essa informação, né, de que isso fundamenta a glosa, mas de que isso poderia sim ser um problema, um indício de um problema, de uma evidência de que essas operações teriam um problema. Então, eu entendo que não. O fato de
do remetente apurar saldo credor não me diz nada. Em face de tudo exposto e dispensando-se qualquer consideração adicional, conclui-se que a acusação é improcedente, motivo pelo qual a referida decisão não merece reparos, devendo aí ser cancelada. Por todo o exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão de primeira instância. Tem uma série de documentos que foram apresentados quando da fiscalização pelo contribuinte, pela autuada. O fisco aponta alguns problemas, isso é fato, né? A gente tem que levar em consideração problemas relacionados à questão do transporte. Um veículo que era utilizado, indicado nos documentos fiscais, não foi constatada a passagem dele por um pedágio da rodovia Dutra. O fisco também alega problemas nos pagamentos, porque não teriam sido realizados pela autuada diretamente à empresa remetente. Porém, a autuada sustenta e comprova que os pagamentos foram para fundos de recebíveis e factorings e traz o casamento desses pagamentos com as operações. Mas eu deixei de enfrentá-los porque eu entendo que a própria decisão de primeira instância já faz referência a esses documentos e diz, olha, embora realmente possa ter algumas informações não esclarecidas quanto às questões de prova, eu vejo o problema na acusação porque, no principal ponto aqui, a empresa remetente nunca foi declarada inidônea, nunca teve sua inscrição estadual nula ou cassada, sempre irregular. As fotos, inclusive, do período da investigação por parte do fisco paulista, pelo menos naquele dia, não deixam dúvida que ali, naquele momento, havia uma atividade sendo executada e, mais ainda, essa questão do relatório fiscal. O autor do feito, ele próprio, né, de forma unilateral, desclassifica os documentos fiscais sem nenhum apoio a um relatório fiscal específico para esse contribuinte, pega por empréstimo um relatório que foi elaborado num contexto de uma operação totalmente estranha aos fatos, ao contexto fático probatório aqui contido nesse caso, e fala, olha, com base nesse relatório que analisou as operações com a empresa Sorro, eu entendo que essas operações também são simuladas porque no relatório fiscal há essa menção. Não há. Essa menção não consta em nenhuma parte do relatório fiscal de que todas as operações praticadas pela PPX com destino a qualquer contribuinte paulista é considerada simulada. Essa menção, essa afirmação, ela só é feita em relação à operação Sorro e é utilizada essa redação pela delegacia que foi responsável por esse relatório fiscal. Então, portanto, diante desse enquadramento, desse fundamento que foi feito pelo autor do feito, eu entendo que aí a acusação ela é improcedente. Ainda, de novo, possa ter alguns problemas os documentos ou as informações prestadas para configurar a boa-fé da autuada. É como voto e estou à disposição, presidente. Agradeço, doutor Samuel, parabenizo pelo voto, pelas explicações tecidas de forma muito clara. Em debates, passo então a palavra ao doutor Tiago, pela representação fiscal. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Presidente, eu vou pedir vênia para discordar do doutor Samuel, mas é uma questão, assim, ele insistiu bastante na questão do relatório, e a gente tem nos autos 2 relatórios, né? A gente tem um relatório aqui da PPX, um genérico, e a gente tem um outro relatório da Sorro, tá? Nesse relatório da PPX genérico, está as folhas 683, 686, existe uma conclusão final de que a empresa do Estado do Rio de Janeiro emitiu notas fiscais eletrônicas a contribuintes paulistas, não comprovando as efetivas saídas de mercadorias e não apresentando os comprovantes dos transportes, não tendo efetuado os lançamentos contábeis correspondentes. Então, a autuação ela não está baseada só no relatório da Sorro,
tá? Existe um relatório maior em relativo a todos os contribuintes paulistas, tá? E o da Sorro, ele foi trazido, a meu ver, como prova emprestada, de forma subsidiária, porque ele, além da Sorro, ele fala de todo o modus operandi que foi que a PPX executava naquelas operações. Ele fala da substituição tributária, dos protocolos e os porquês. Ele contextualiza mais, né? Mas essa questão do fisco afirmar que não teve, em relação aos contribuintes paulistas, pagamentos e comprovantes de transporte, e inclusive escrituração contábil, quer dizer, a PPX, ela nem escriturava o negócio para não aparecer, né? Lá na contabilidade dela. Então, isso tá, as folhas 686, tá? Aí, uma outra coisa que eu entendo é o seguinte: o julgador de primeira instância, ele insistiu muito na questão assim, mas a PPX ela é ativa desde 2009. Né? Ela é ativa desde 2009. E então ela estava em situação regular perante o fisco, então por isso o documento fiscal é hábil. Essa é uma afirmação muito perigosa, ao meu ver, até falaciosa. Porque é o seguinte: o documento fiscal hábil, onde que ele está descrito? Artigo 59, parágrafo 1º, item 3 do RICMES. O que é o documento fiscal hábil? É o que atenda todos os requisitos previstos na legislação e seja emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco, certo? Então, agora, ele tem que atender todos os requisitos. Ele tem que ser um documento verdadeiro. Se ele não for verdadeiro, por exemplo, o artigo 184, incisos 3 e incisos 10, eles dão a prerrogativa do fisco desclassificar esse documento, considerá-lo inábil. O próprio artigo 184 fala: serão considerados inábeis os documentos que, item 3, contiverem declaração falsa, inciso 10, propicia terceiro vantagem indevida, né? Então, aonde que eu quero chegar? Um contribuinte em situação regular, um contribuinte existente, e nós temos fotos, realmente temos fotos, né, da fábrica, do local, funcionários, etc. Mas esse contribuinte, ele pode emitir um documento fiscal inábil, e não é inidôneo, é inábil, ele pode. Se ele emitir um documento com uma falsidade, se ele emitir uma operação simulada, né? Então, esse é um documento inábil, tá? Esse, com certeza, é um documento inábil. Então, eu acho que a gente foge aqui do nosso caso comum, que a gente encontra uma casinha vazia, que ali era onde se faturava milhões, e aí vê-se a idoneidade daquela casinha, que era uma empresa que tinha um faturamento gigantesco, numa casinha, numa favela, e aí a gente fala inexistência de empresa, simulação de empresa. Nesse caso, a empresa ela é ativa realmente, mas houve simulação de operações, né? Houve simulação das operações, e quem é inábil é o documento. E é por isso que a autuada não pode se creditar desse documento, tá? Então, aí eu quero chegar no seguinte: por que a representação pediu a nulidade da decisão da primeira instância, né? Porque o julgador ele não avançou na análise dos documentos. Ele partiu dessa premissa que é uma empresa em situação regular perante o fisco, então eu entendo que o relatório é um outro, não é o da empresa, então eu vou cancelar o AIM. E não é bem assim esse auto, ele é um auto diferente, tá? Então, por isso que a representação pediu a nulidade, por quê? Porque precisa avançar nas provas que a autuada trouxe de pagamentos, né? As provas de escrituração no registro de entradas, comprovantes de transporte. A gente precisa avançar nessa análise, né? Porque
a meu ver, ao ver da representação, essa alegação de era uma empresa ativa, ou o relatório que está no auto não serve. Para a gente, essa afirmação ela não procede, tá? Então, é por isso que a gente insiste na questão da nulidade, ou se vencida a questão da nulidade, uma procedência de mérito, porque que é duro falar do mérito, porque o julgador não analisou o mérito, mas eu dei uma folheada no auto. Existem comprovantes que estão faltando, não tem comprovante de transporte, esse tipo de coisa. Então, presidente, essa a minha manifestação nesse caso. Eu entendo que precisa avançar na análise do mérito e superar essa questão do relatório, porque existem realmente 2 relatórios. E a propósito, só para finalizar, presidente, a Câmara Superior referendou isso, tá? Porque esse auto veio de uma nulidade da Câmara Superior. Ele foi relatado pela doutora Mauri Augusta Sanches, tá? Então, eu peço licença para ler só 6 parágrafos rápidos. De fato, a razão está com a Fazenda Pública, pois, muito embora o relatório fiscal de folhas 687 e 708 traga informações acerca das operações realizadas pelo suposto fornecedor PPX com outro destinatário paulista, a empresa Sorro, o que se demonstra por referido relatório é o modus operandi da empresa PPX, que simulou a ocorrência das operações interestaduais, não comprovando as efetivas saídas de mercadorias, não apresentando comprovantes de seus efetivos transportes e não efetuando os lançamentos contábeis correspondentes. Nesse ponto, cabe destacar que, em referido relatório, mais especificamente as folhas 693, há uma tabela que contém o CNPJ e a razão social dos destinatários paulistas, dentre os quais figura a hora autuada, SPECS. Desse modo, forçoso reconhecer que o referido acórdão é nulo, vez que baseado em premissa falsa, e que o relatório de folhas, tal esse da Sorro, não serviria de prova do presente auto de infração. Adicionalmente, ressalta-se que esse não é o único relatório constante dos autos. Em folhas 683 e 686, há outro relatório que tem como objetivo reunir elementos de instrução e provas. Também é nula a decisão por julgar lide diversa, visto que em nenhum momento o fisco considerou que a inscrição estadual do suposto fornecedor seria irregular ou inativa. O relato de acusação é claro ao esclarecer que o contribuinte foi autuado em razão de creditar-se indevidamente do imposto decorrente da escrituração de documentos fiscais inidôneos, aquele foi uma tecnia, inidôneos não, inábeis, em razão da constatação de que as operações destinadas a contribuintes do Estado de São Paulo foram simuladas. O próprio relato, a indicação de que os documentos foram considerados inábeis, conforme artigo 184, incisos 3 e 10 do RICMES. Então, a Câmara Superior ela já referendou isso que nós estamos falando aqui agora, tá? Já é uma matéria que foi debatida nos autos e a Câmara Superior já entendeu de acordo com a representação fiscal. Então, salvo o melhor juízo, seria o caso dessa Câmara fazer uma análise aí sei lá, eu acho que ele pediu 509A, doutor Samuel? Você lembra? Não. Não? Não. Tá. Mas eu entendo que seria o caso de avançar numa análise probatória ou dentro daquilo que ele pediu, tendo em vista que a Câmara Superior ela já venceu essa questão do relatório e da inabilidade do contribuinte. Tá bom, presidente? Desculpa me alongar, mas se fez necessário, obrigado pela oportunidade. Posso falar, presidente? Perfeito, pode sim, Samuel. Perfeito. Eu concordaria com o doutor Tiago naquela primeira fala dele, se de fato fosse o enquadramento e o relato da infração utilizada pelo autor do feito, exatamente como o doutor Tiago escreveu. Eu concordaria que aí a acusação estaria correta. Mas da forma com que ela foi redigida, ele pega, assim, por empréstimo
esse relatório ou esses relatórios que nada diz que a operação praticada com destino à autuada, ela é simulada. Então, embora eu tenha me equivocado aqui quando eu falo de relatório, deveria falar relatórios, mas se verificar no meu próprio voto, eu já cito o início desse relatório, primeiro relatório, que é um relatório menor, começa as folhas 683, então eu já faço essa menção, porque para mim ele vem na sequência de um primeiro relatório e depois o relatório fiscal. Então eu estou citando como único relatório, mas me parece que são peças, uma foi pela DRTC e a outra pela DEAT, mas é um na sequência do outro, mas se examinarmos os dois, ambos em nenhum momento fala que essas operações são simuladas. E aí é meu ponto. Eu entendo que concordo perfeitamente, por outro lado, com o Dr. Tiago, e até falei na minha primeira fala, que tem esses problemas. Evidentemente, tem esses problemas, né? Relacionadas à falta de comprovação do transporte, algumas informações que não foram prestadas pelo remetente fluminense. Mas eu não consigo superar esse problema da acusação e partir para análise de boa-fé sem que eu consiga conviver com esse problema da acusação. E qual é esse problema? O fisco, o autor do feito, ele faz essa desclassificação dos documentos com a afirmação, e eu transcrevi aqui, de que há problema nesses documentos porque os relatórios juntados, anexos, falam que qualquer operação destinada a destinatário paulista, contribuinte paulista, é simulada. Não é isso que está no relatório. Em nenhum momento. Quando há essa menção da simulação, ela é exclusivamente para as operações com açorro. Então, não é isso que está sendo dito nos relatórios. Aí eu entendi que, olha, a acusação está errada, ela é improcedente. E tem também um outro ponto, eu também já falo isso no meu voto, que há sim duas menções à autuada nesses relatórios, mas tão somente com relação ao volume das operações, está lá, o volume da operação com tais destinatários paulistas, está lá a autuada, não está me dizendo nada. E depois que a autuada foi objeto de uma declaração por parte do representante da empresa que figurava como representante comercial, que intermediava essas operações, e ele declarou para o fisco paulista, falei, ó, eu participei das negociações com a operação com a autuada. Então, no relatório ou nos relatórios, as duas únicas menções envolvendo o nome da autuada estão somente com esses dois relatos, volume de operações e que ela teria sido objeto de uma negociação com um representante comercial. Daí, eu concluí, através desses relatórios, que é o fundamento da acusação de que seriam simuladas, eu não encontro essa afirmação. Por outro lado, eu concordo com o Dr. Tiago. Há inúmeros problemas e faltas de respostas com relação às operações. E um outro ponto que eu divirjo do Dr. Tiago é com relação a essa anulação da decisão pela Câmara Superior. Eu entendi que lá, naquela primeira decisão de primeira instância, que foi objeto de anulação, ela é um pouco diferente. Eu não me recordo exatamente agora o contexto, não quero levá-los a erro, mas o que eu me recordo era assim, olha, é um relatório estranho, não vou analisar, acusação improcedente. Aqui, a minha análise é diferente. Olha, eu analisei os relatórios, não vejo autuada, e a questão da simulação, que é fundamento para desclassificar o documento, não está no relatório. Então, eu não posso abraçar essa tese. Lá foi um pouco diferente. E aí vem a Câmara Superior e falou, não é nada disso. Mas eu também entendo que a Câmara Superior não está determinando que examinemos o mérito, não. Faço uma nova análise do processo como um todo. Então, por isso que eu concordo com o Dr. Tiago, se a acusação fosse exatamente como ele descreveu, aí eu concordaria, mas não é isso que está no relato da infração, e aí, portanto, eu não consigo avançar na análise dos documentos, para fins de verificação de boa-fé, enfim. Agradeço, Dr. Samuel. Dr. Tiago?
Doutor Samuel, eu não consegui entender o que está errado assim no relato da acusação, tá? A acusação, para mim, ela está bem clara, né? E o relatório geral da operação, as folhas 686, ele fala textualmente e que a conclusão, a empresa do Estado do Rio de Janeiro emitiu notas fiscais eletrônicos a contribuintes paulistas, não comprovando as efetivas saídas de mercadorias e não apresentando comprovantes de transportes, não tendo lançados os lançamentos contábeis correspondentes. E mais para cima temos informações na folha 685, informações dos transportes das mercadorias, informações dos pagamentos, as diligências. Então, aqui, ele está pegando todos os destinatários paulistas da PPX. É isso que eu estou vendo. Aí a acusação não fala isso, né? A acusação, ela fundamenta a desclassificação com base que as operações eram simuladas. Aqui não está dito. Eu entendo que a acusação, no relato lá da infração, embaralhou isso aí e falou todas as operações são simuladas. E não é isso que, para mim, está dito. Eu faço a transcrição dessa parte do relato da infração no meu voto. Está no item... Não, mas aí é a acusação que está acusando de simulação, com base no relatório, né? Por isso que ela desclassificou os documentos, né? Opa, ele caiu? Parece que sim. Vamos aguardar um instante. Já está voltando. Já está voltando. Caiu de novo. Você já continua, tá, Thiago? Tá bom. Pronto. Voltei, desculpa. Imagina, pode Não, continuar, tranquilo, Thiago. doutor. Onde que eu estava? Aqui o que consta da acusação. Ó. Os documentos fiscais em questão foram considerados inábeis conforme o artigo 184, incisos 3 e 10. Tendo em vista que o Fisco do Estado de São Paulo constatou, com base nos relatórios fiscais elaborados, que as operações destinadas a contribuintes paulistas e que encontram-se amparadas por documentos fiscais supostamente emitidos por PPX são operações simuladas, com a finalidade de gerar créditos indevidos aos destinatários desses documentos fiscais. O contribuinte foi regularmente notificado para comprovar a licitude das operações, mas os documentos apresentados não lograram estabelecer elementos probatórios suficientes para comprovar o lançamento. Não apresentaram comprovante de transporte, de modo a atestar sua real origem. Então, doutor, o que eu entendo é que está tudo aqui, né? Agora, os senhores que façam um juízo em meio a essas provas, né? Existe fundamentação e a autuada não conseguiu provar as operações, mas existem outros autos envolvendo a PPX já mantidos no âmbito desse tribunal. Né? Perfeito. Então, é aqui que eu encerro a minha participação, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Samuel. Obrigado. Presidente, me permita só fazer um ajuste. Tá. Acho que para não ter problema dessa questão do relatório, embora eu já citava que ele iniciava com o primeiro, mas eu realmente falava no singular, vou fazer só um ajuste para deixar no plural. Perfeito. E aí eu já informo. Eu vou seguindo. Torzulli, tem alguma consideração aqui?
Realmente eu achei muito confusa a forma de decidir da primeira instância e a referência aos relatórios, que realmente não me pareceu muito precisa a qualificação dessa simulação, porque o fisco está partindo da existência de uma simulação, não necessariamente da inidoneidade da emitente, da remetente, mas sim de que houve uma simulação dessas operações e que efetivamente ela lá não teria dado saída dessas mercadorias, tanto que ele fala até que não houve a comprovação de pedágio, né, passagem de pedágio, que essas mercadorias chegaram ao destinatário autuado. Eu realmente fiquei um pouco confuso nessa parte, fui nos documentos, aí depois o sistema que travou um pouco, que eu queria rever uma coisa, no seu, o sistema da Fazenda não estava entrando. Mas tudo bem, até aí não é total prejuízo da minha análise. Agora, tudo aquilo que a gente começa a falar em relação a esse fato, a essa prova, a essa análise, a primeira instância ela partiu de uma outra premissa, de um outro pressuposto, exatamente em relação ao fato de que o crédito era irregular, mas ele não abordou essa questão dessa simulação, de que houve uma simulação de operação para propiciar a transferência do crédito. Eu achei meio estranho isso. Então, Dr. quer vista? Agora, eu não quero vista. Eu realmente não vi em nenhum momento em que se afirme a nulidade dessa decisão. Eu acho que meio, se nós pensarmos nessa nulidade, ela está mais para o lado de que requerer ou considerar uma nulidade de ofício. Eu não me sentiria à vontade em considerar essa nulidade, tá? Então, realmente eu estou mais tendencioso a acompanhar o relator. Vamos seguir então, Dr. João Marcelo. Eu estou observando esse processo, eu vi que ele teve várias idas, foi até a Câmara Superior, a gente tem uma discussão aí de prova, tem discussão de mérito. Eu vou ser muito sincero, não me sinto confortável para fazer o julgamento nesse momento, não. Certo. Eu gostaria realmente... Você não quer pedir vista? Então, gostaria de pedir vistas nesse caso também, já retorno o mais rápido possível, justamente para poder analisar todas as questões que foram colocadas, a relação do relatório, ou seja, desde a primeira instância, né? E analisar principalmente uma coisa que eu não fiz, que foi comentado pelo Dr. Tiago, que seria os outros votos que já foram também julgados pela Câmara Superior, enfim. Então, eu gostaria Inclusive, de Dr. João olhar. Marcelo, é um ponto que me chama a atenção e merece a sua análise, para verificar se a decisão de primeira instância, de fato, não se colide com a decisão da Câmara Superior, né? Isso é um ponto relevante, porque me parece que das duas, uma. Ou a gente vai acompanhar o voto de relatoria nesse sentido, ou vai se entender pela nulidade da decisão de primeira instância mais uma vez, porque haveria, portanto, uma decisão colegiada de instância superior determinando tal ponto que não foi observado. Acho que o que não é possível, aparentemente, é reformar nessa instância o auto de infração. Aparentemente, isso não é possível. Exato. Então, ou se acompanha o Dr. Samuel, ou se anula. Eu acho que essas são as duas saídas, aparentemente, né? Então, gostaria que pelo menos esse ponto fosse observado aí, com base no que o Dr. Tiago trouxe, tá bom? Dr. Samuel, o senhor conseguiu editar? Já Eu estou tentando. Foram várias citações? Tá, não, tranquilo. Eu estava tentando ver o processo aqui, mas a hora que eu abro, ele me aparece o certificado digital para entrar na Fazenda. Aí ele fica rodando. Então, é algum problema que está tendo na comunicação do certificado na Fazenda, eu queria ver algumas peças, eu não consegui ver. Então, mas aí eu prefiro, então, seguir
a bem ponderada análise do relator. Perfeito. O processo vai sair em vista de qualquer forma para o Dr. João Marcelo. Aí no retorno a gente avalia todos esses pontos. Dr. Tiago, o doutor quer pedir vista também ou não é necessário? Não é necessário, presidente. Acho que o que eu tinha que colocar nas vistas eu coloquei verbalmente aqui. Acho que cabe agora aos senhores refletirem sobre essas ponderações. Okay. Obrigado. Ponto registrado, presidente. Agradeço, Dr. Samuel. Dr. João Marcelo consegue, então, solicitar a vista. Vista solicitada, vista concedida, de modo que esse processo retorne em breve para continuidade. Encerro, portanto, esse julgamento. Passamos, então, ao processo auto-infração 50.11.110, SP Pharma Comercial, relatoria do Dr. Rafael Zulli, traz um recurso ordinário, sem pedido de sustentação oral, de modo, então, que eu passo a palavra diretamente ao relator, para que possa promover a leitura do voto. Fique à vontade, Dr. Zulli. Mais uma vez, bom dia a todos. Esse processo não me afigura seja muito complicado. Tá? Efetivamente, o que aconteceu aqui? Faltou uma. Desculpe-me, depois eu coloco aqui. Eu vou ler a acusação. São infrações relativas ao recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria, ou ainda quando couber em prestação de serviço, porque a contribuinte recebeu mercadorias desacompanhada do documento fiscal nas datas e valores constantes do demonstrativo 1. Operações que foram escrituradas, tá, conforme documentos juntados, trata de operações de entrada de medicamentos apurados por documentos que foram declarados inaptos nos termos do inciso 1, 3 e 10 do 184, uma vez que foram supostamente emitidas por Maximus, distribuidora de medicamentos Eireli, cuja inscrição estadual foi declarada nula por simulação de existência de estabelecimento da empresa e simulação do quadro societário da empresa. O ICMS referente às operações próprias está sendo cobrado por solidariedade do 1111, tá? Notificado a comprovar a veracidade e documentação das operações de entrada, ainda está um pouco retirado. A efetiva origem da mercadoria, o contribuinte não logrou êxito, já que somente que as compras foram realizadas por telefone e não possui cópia de pedido. Além disso, apresentou déficits em relação a alguns pagamentos realizados por cheque, não foram apresentados documentos comprobatórios de retirada, transportes, produtos adquiridos, após a prorrogação concedida pelo fisco. O item 2, ele deixou de pagar ICMS referente a operações sobre o regime de ST, tá? Nas datas, tá? E devido por responsabilidade supletiva, tá? Em operações que foram escrituradas no livro e que acobertaram as mercadorias sob o regime de ST. Os documentos também eles tiveram origem exatamente naquele item anterior. Essas são as duas acusações. O contribuinte apresenta a defesa, tá? Houve uma diligência no meio do caminho, mas não é o caso. Perfeito. A recorrente apresentou, tá? Opa, aqui calma, a adesão recorrida houve por bem julgar procedente o trabalho fiscal. Perfeito. O contribuinte traz vários argumentos aqui em defesa, tá? E diz assim que cobrado está que o ICMS cobrado está errado, pois considera o valor final no consumidor final e não no faturador, que é a circulação de mercadorias. Muito curtinho, aliás.
requer prazo suplementar para a juntada de perícia técnica a fim de demonstrar o valor correto do cálculo do ICMS. Foi julgado procedente, ingressa com recurso ordinário, que é um pouquinho mais substancioso. Ele diz que a incidência está vinculada à circulação das mercadorias, ou seja, a troca de titularidade, sendo que a cobrança de imposto deve-se ater ao fato gerador da mudança do domínio da mercadoria, ou seja, cobrança de ICMS. É fato gerador, é a saída da mercadoria. Perfeito? Não temos sustentação oral. Na verdade, eu não vejo preliminares que sejam prejudiciais à análise do mérito. Transcrevo a parte fundamental das duas acusações. Chamo a atenção ao fato que, além disso, apresentou apenas cópias em relação de alguns pagamentos realizados com cheques, não foram apresentados documentos comprobatórios da retirada de mercadorias. Observo também que isso está no corpo do auto. O contribuinte foi notificado a efetuar o recolhimento das operações com base, isso para mim é muito importante, no 267.2b, contudo, não usa o pagamento conforme conta fiscal juntada. De início, elogio o trabalho fiscal e a redação do seu lançamento, é muito precisa. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a lesão de primeira instância administrativa que julga o proceder o presente AIN. No que se refere ao item 1, a interessada recebeu mercadoria considerada desacompanhada do documento fiscal demonstrativo 1, decorrente da entrada de medicamentos foram apuradas por documentos que foram declarados inábeis nos termos do 1, 3 e 10 do 184. Referidos documentos foram emitidos por máximo distribuidora, como eu digo. No item 2, a interessada, então, a contraposto, né, deixou de pagar imposto referente ao regime da DFT. Perfeito. Também em relação... O que ele está virando? Só um minutinho. A interessada desde a defesa e agora em recurso ordinário assevera que o cálculo do ICMS cobrado está errado, pois considera o valor final do consumidor, como eu disse, que era a defesa dele. Porém, essas operações, sua efetiva regularidade e comprovação nada traz. Então, sobre a acusação, isso ele nada trouxe. Seu argumento, ele se restringe a isso. Todavia, não obstante seu argumento de perícia técnica requerida, mediante solicitação de prazo suplementar para a juntada de referida perícia, destinada a demonstrar o valor correto do cálculo, devido de acordo com o seu fato gerador, nada atrás aos autos. De outro lado, as infrações foram devidamente comprovadas com base no conjunto probatório. Ainda em relação a individualizar dos IDs, né, em mercadorias das notas fiscais declaradas em idôneas, emitidas por NACS em distribuidora, destinadas à interessada, a escritura em seu registro ISD, contudo, as informações, a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, data de emissão, valor do produto, IVA, índice de valor agregado, preço do consumidor divulgado em lista de preço, percentual de desconto concedido, informações se constata ou não na lista de medicamentos, a alíquota interna aplicada, a base de cálculo ST, assim como no mês de referência em que foi registrada e respectiva transição do registro de entrada. Não havia, assim, erro de cálculo como argui. Então, ele escriturou tudo bonitinho, trouxe todos os valores, então não tinha que se falar em erro de cálculo, não há qualquer justificativa para isso. Veja-se, no caso, que as transcrições dos campos da nota fiscal eletrônica declaradas em idônea autuação, o que comprova o acerto por parte do fisco. Ainda consta dos autos cópia parcial necessária e suficiente do procedimento administrativo de constatação da nulidade da inscrição estadual da suposta emitente de documentos fiscais idôneos, ao final do que se conclui que houve estimulação da existência de estabelecimento e de seu quadro societário desde a data da concessão da inscrição, conforme folhas 62 e 219. Consta também os documentos que serviram de base para o lançamento e que comprovam o acerto do fisco em relação à base de cálculo do imposto exigido no presente lançamento. Faltou um N aqui, eu vou depois corrigir. O fisco também traz ao processo
as notificações fiscais para que a interessada recorrente viesse a apresentar os documentos que comprovassem a efetividade das operações respectivas à resposta. Está na súmula 220.438. Porém, como pode ser visto, desse processo nada traz aos autos. Em relação às notificações efetuadas pelo juiz, foi dada a necessária oportunidade para que a interessada viesse, na forma da norma vigente, a recolher o imposto devido por ST antes da lavratura. Aí nós temos o artigo 267, inciso 2, a linha B, questão aqui tratada reside sobre a cobrança da parcela de imposto à substituição tributária, relativa à substituição tributária, que foi deixada de ser recolhida correspondente ao ICMS externo, qualidade de contribuinte substituído, tá? Cuja cobrança é devida por responsabilidade supletiva ou subsidiária, negritude supletiva e subsidiária, necessariamente não solidária. É uma figura nova, né? Eu costumo sempre dizer, ressaltar, é uma coisa muito boa da nossa legislação, uma alteração que efetivamente caracteriza essa situação. Eu até escrevi sobre ela e falei naquele nosso repertório jurídico. Necessariamente não solidária, posto que não ser essa a hipótese, não se tratando, portanto, da hipótese ou conceito correspondente à responsabilidade solidária, uma vez que o imposto, no caso, não foi recolhido pelo real responsável tributário, substituto, sendo essa responsabilidade transferida àquele que recebeu a mercadoria. Trata-se, portanto, de figura conhecida como responsabilidade supletiva ou subsidiária, isto porque o ICMS, no caso, deve ser retido pelo fabricante ou importador. E no caso de não ter o recolhimento sido efetuado pelo substituto tributário, este poderá ser exigido por responsabilidade supletiva ou subsidiária do substituído. Assim é que fixa o artigo 267, aqui eu transcrevo 267 na sua inteireza, tendo como, no caso, duas formas de exigência: não recolhimento colocado no contribuinte substituto em mora, não recolhimento em razão do contribuinte por ter agido com fraude, dolo ou simulação. E aqui eu explico como funciona essa questão do 267, tá? Eu gosto de colocar, falo da responsabilidade solidária no Código Civil, a cabeça do 264, do 265, tá? Não vou cansá-los com essa leitura, tá? E eu tenho um ensaio sobre isso, se alguém quiser uma hora. Eu falo sobre a tal da solidariedade ativa, é a que é estabelecida ou instituída em favor dos vários credores de uma obrigação, e por ela cada credor está autorizado a exigir do devedor, definindo cada qual o que abrange o 267. Vou pular essa parte. Falo na notificação, existe a notificação, ela foi feita, o contribuinte nada falou. Lembro decisão de Câmara Superior sobre essa questão da responsabilidade. Enfim, eu gosto muito dessa matéria, então me desculpe, me alonguei nela. Vamos descendo mais um pouquinho. Ainda quanto ao cálculo utilizado pelo auditor, conforme detalhado em demonstrativo 1, folha 7/9, ele encontra-se de acordo com a disposição do artigo 426-A do regulamento. O valor de imposto devido sobre as operações próprias foi deduzido, como estabelece o item 1 do parágrafo 2º da referida norma, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da não cumulatividade. De tal sorte, não há de se falar na irregularidade do cálculo do imposto exigido, uma vez que o fisco trouxe aos autos um conjunto probatório robusto que demonstra por completo a existência de elementos para a formação convicção quanto à ocorrência das infrações narradas no relatório do AIM. Nesse sentido, é que mantenho o presente lançamento, negando, assim, provimento ao recurso. Em razão daquele reclame que ele quer a perícia técnica, ele quer prazo, veja bem, é uma situação, e eu costumo dizer, eu também tenho um trabalho sobre isso, né?
Eu falo, interessada, conforme constado dos autos, requereu prazo suplementar para juntada de perícia técnica a fim de demonstrar o valor correto do cálculo do ICMS devido de acordo com o seu fato gerador. Pedido de diligência da parte dos autos, observo que a interessada faz referência na necessidade de realização de diligência, porém, está destinada a juntar perícia técnica cujo pedido real em dilação de prazo não previsto em lei. Isto porque entende solicitar a conversão dos autos de diligência para a comprovação das alegações. A realização de diligência está prevista no artigo 25 da Lei 13, que dispõe sobre o processo administrativo tributário decorrente do lançamento. Assim é que, diante do fato material probatório acostado nos autos pelo fisco que comprova a ocorrência da irregularidade praticada pela recorrente, entendemos ser totalmente mantendo o efeito fiscal, onde a interessada poderia ter apresentado a referida perícia e não o fez. De outra banda, não obstante o requerimento da parte, quanto à necessidade de conversão de julgamento em diligência, eu digo que, no caso, considerando o livre convencimento do artigo 371 do CPC e vigente do próprio artigo 26 da 13, tá? O convencimento revela uma das fases do processo, onde o julgador, ao não estar devidamente convencido, por exemplo, sobre fatos, provas, deverá, então, buscar referido convencimento no início da realização da diligência. Nesse sentido, é que, de forma, o artigo 25 da mesma norma processual administrativa, o julgador poderá, para esclarecer fatos, provas, circunstâncias determinantes, então, solicitar a diligência. Transcrevo, fala um pouquinho sobre o chamado livre convencimento, lembra do 131 do CPC, perfeito? E eu não vejo que seja o caso dos autos. Se o contribuinte insistir, ele podia ter trazido. Podemos aceitar ou não, desde que se manifeste a parte contrária, que seria o fisco, tá? E analisar. Então, mas nada trouxe o contribuinte. Então, eu estou afastando o referido pedido, tá? Perfeito. E, efetivamente, eu vou para a conclusão. Falo da súmula 10 e digo, períodos aqui tratados, isso é importante, 31 de 12 de 19 a 31 de 3 de 20. Como os fatos datam de 19 e 20, forçoso reconhecer inaplicável a súmula 10 em razão da vigência do decreto 62761/17. Então, eu estou negando o provimento a recurso. Tá? Eu só queria corrigir, porque faltou um N lá num lugarzinho, aí faltou Perfeito. uma outra letrinha. Obrigado, Dr. Zulli. Agradeço, parabenizo pelo voto, enquanto o doutor promove aí os ajustes. Dr. Tiago, gostaria de tecer alguma consideração nesse caso? Sem considerações, presidente. Apenas parabenizar o Dr. Zulli. Obrigado. Obrigado. Dr. Samuel, alguma consideração? Nenhuma, doutorito. Não está aberto para mim a edição. Deixa eu só ver aqui. Não, tá. Tá sim. Sabe o que Tá. eu estava vendo no processo anterior ainda, que eu parti para relatar e não abri, desculpe. Não, sem problema. Dr. João Marcelo? E nenhuma consideração, parabenizo o relator e já adianto que vou acompanhá-lo. Muito obrigado. Obrigado. Também já adianto que vou acompanhar o voto de relatoria. Contribuinte pouco diz, né, e nada prova, né, fala de perícia, tudo mais, mas na verdade não confronta nenhum ponto em específico, de modo que não há outra conclusão senão acompanhar o voto de relatoria. Só aguardando aqui os ajustes. Vamos lá, já fiz, tá? Estou só esperando ele salvar aqui. Então, não há antecedentes, conhecido e não provido. Registrado. Desculpe, mas ainda estou muito gripado. Não, tranquilo. Chegou aqui.
Voto registrado. Encerro, então, os debates e faço a verificação do quórum. Todos confirmaram? Em votação. Todos votaram, encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria que conheceu e desproveu o recurso ordinário. Partindo então para o último processo da pauta, 4.150.660, opções, papéis, soluções Eireli. Já lancei, já registrei esse voto, e aqui eu me permito ser bem sintético, porque coincidentemente, em última sessão, tivemos um processo desse contribuinte, mesma acusação, divergindo só com relação ao recebedor dessa mercadoria, né? Aqui a acusação é de emitir documentos fiscais na saída de mercadoria, sem destaque do imposto, com pressuposto de benefício da imunidade, aqui é o papel imune, né? Consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. O resultado do meu voto não é diferente do que já ficou unanimemente decidido aqui em sessão passada, né? Destaco aqui o procedimento investigatório, né? Que concluiu, inclusive, a empresa declarada inidônea, a empresa Seven, empresa que esteve praticamente sem movimento durante todo o ano de 2018 e parte do ano de 2019, e a partir de julho de 2019, o volume mensal de compras superou R$1 milhão, sempre com relação a essa questão do papel imune. Digo que o desvio de finalidade do papel é pressuposto lógico da conduta narrada pela autoridade fiscal, na qual, adquirindo o papel, adquire muita mercadoria sob o abrigo da imunidade e fiscalmente não dá saída subsequente a essa mercadoria, desviando, obviamente, para outra finalidade. É exatamente a falta de rastreabilidade do papel adquirido pela Seven que aponta o desvio de finalidade da mercadoria, prescindindo aqui que a autoridade fiscal demonstre qual é o efetivo destino dado ao papel desviado. Esse é um argumento que é o que o contribuinte alega, né? Não provou para onde a mercadoria foi. Eu digo que é exatamente não saber para onde a mercadoria foi que é o pressuposto desse desvio de finalidade. Afinal de contas, essa Seven é uma editora, então era para ela que deveria estar. Se não está, o desvio de finalidade está comprovado. Digo que a conclusão fiscal é irretocável. Ela diz que no caso da Seven o esquema é muito simples. O papel é recebido com nota fiscal, saído no recópio, tem sua destinação desviada sem que haja qualquer documento fiscal emitido nas saídas posteriores. Esse papel simplesmente desaparece do mapa. A presença de sócios laranjas inibe o temor, né, por eventual lançamento tributário, visto que os sócios ostensivos não têm bens e constituem empresa LL que limita o valor do capital social da empresa. Não procede a alegação da recorrente, no sentido de que não há na legislação disposição que responsabilize quem simplesmente forneceu o papel, assim como pretende o fisco estadual. Tendo havido indiscutível desvio de finalidade, será exigível, sim, o ICMS da operação de venda em razão de ser regularmente tributada, havendo ainda a penalização com multa da recorrente por emitir documentos fiscais consignando declaração falsa. Digo que a questão da boa-fé, aqui é o único ponto que eu acabo divergindo apenas conceitualmente. Se houvesse elementos comprobatórios da boa-fé, muito provavelmente eu apreciaria sobre essa premissa, mas aqui o ponto que é importante é que não há provas que demonstrem essa boa-fé, nada, né? Incluindo eventuais comprovantes de recebimento de numerário, né? Digo que a recorrente nada prova nesse sentido, não ignorando que em menos de 2 anos a empresa autuada vendeu, essa empresa Seven, quase 8 milhões em papel imune, o que exigiria, na pior das hipóteses, um maior zelo no trato comercial, o que de fato não há.
O fato de existir registro especial, existir registro das operações no RECOP não são suficientes a comprovar a regularidade das operações. Transcrevo aqui decisões de câmaras julgadoras nesse mesmo sentido. E quanto às multas, cito o artigo 28 como limite legal ao afastamento dessas penalidades. Quanto à ilegalidade da atualização da base de cálculo, cito a súmula 13, de modo que estou conhecendo o recurso ordinário, negando-lhe provimento. O voto já está, de fato, registrado. Então, passo a palavra ao Dr. Tiago para saber se tem alguma consideração nesse caso. Sem considerações, presidente, apenas parabenizá-lo pelo voto. Obrigado. Agradeço, Dr. Samuel. Também, doutor Ítalo, sem comentários, adianto que vou acompanhar. Obrigado, Dr. Zulli. Eu vou dizer que é forçoso lhe acompanhar, né? Porque eu, ano passado, tinha proferido o voto, né, em 2023, e estava aguardando pauta, né? Eu vou brincar no mau sentido, não sei. Eu tinha 38 processos em estoque quando houve a virada. Efetivamente, eu perdi os 38 processos relatados prontinho, e esse era um deles, né? Estou lhe acompanhando. Você já antecipou o seu voto antes mesmo Eu de mim, né? Eu sempre adianto os meus votos, eu sempre deixo ele disponível no momento em que eu coloco o processo para aguardando pauta, né? E esse, por exemplo, é um dos 38. Então, eu vou lhe acompanhar. Realmente é isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Infelizmente, prolifera até hoje essa problemática do papel imune, tá? É muito interessante quando se vai em algum lugar que trabalha com papel imune, porque efetivamente a Receita Federal ela obriga a se colocar umas faixas, colocando nos fardos de papel imune, tal, destinado a tais tipos de impressão, a legislação. Perfeito, mas isso, infelizmente, até hoje acontece e bastante. Nós temos uma empresa que tem centenas de autos em relação a essa empresa e o desvio do papel. Eu vou acompanhar. Obrigado. Dr. Marcelo, uma consideração? Doutor Ítalo, parabenizo pelo voto, de fato, né? Esse mesmo contribuinte, em relação, a gente teve o julgamento da semana passada, foi inclusive até fiz uma confusão no começo, falei, será que voltou para a pauta isso? Então, então eu estava olhando que é outro auto, né? E de fato, concordo, né? Foi nesse mesmo sentido que a gente julgou, e a questão da boa-fé, que o doutor comentou, realmente, se houvesse comprovação de que o contribuinte... Nós temos dois problemas, né? O primeiro que há aparentemente uma comprovação de fraude estruturada, né? Então, haveria o conhecimento das partes, então, assim, do autuado. E, por outro lado, são as duas coisas, também não foram juntados os documentos, quer dizer, não tem o conhecimento de transporte, não tem, são alegações, né? Então, de fato, parabenizo, não retoque nenhum ao auto, né? Inclusive em relação a essa parte, em relação a documentos, eu não havia nem comentado no meu, porque eu utilizei a parte, eu citei a parte do julgamento de primeira instância, que falava que era até despiciei a análise dessa questão documental, porém, é só alegado, novamente, a boa-fé, mas não foi juntado documento nenhum, e eu achei esse comentário, assim, essa análise muito pertinente também. Então, acompanhe e parabenizo mais uma vez. Agradeço, doutor Marcelo. Então, faço aqui a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria
que conheceu e não proveu o recurso ordinário. Todos os processos estão encerrados aqui no sistema. Encerro formalmente a sessão de julgamento aqui no EPAT para que seja gerada a ata. E encerro também a sessão agradecendo a todos os presentes. Oswaldo, por gentileza, se puder encerrar a gravação.